e agora a tokenização, que começou a ser mais explorada e mais discutida há pouquíssimos anos, mas ao mesmo tempo a gente já vê uma evolução super acelerada. Então, só para como referência, assim, no Brasil a gente tem o BTG Pactual fez um projeto de tokenização de um fundo de imóveis lá em 2019, se não me falha a memória, e de lá para cá a gente já viu o Itaú criando uma unidade de tokenização, né, no ano passado, com uma emissão milionária de cerca de 33 milhões de reais, também, se não me engano, assim, o número eu estou puxando de cabeça agora, mas enfim, uma emissão milionária de ativos tokenizados. O Bradesco, recentemente, também fez o seu primeiro projeto de tokenização. O mercado Bitcoin, que é uma plataforma de negociação de criptoativos, também tem a sua área lá de tokenização de ativos do mercado tradicional. Existem plataformas específicas, né, a Leak, acho que é uma das mais conhecidas. Enfim, eu estou falando todos esses nomes para dizer que é um setor que, apesar de muito recente, ele já tem players significativos. E aí eu queria que você me desse um panorama, tanto do ponto de vista de vocês, da Vortex QR, de se esse é um mercado tão novo quanto saturado, ou se ainda existe espaço, e também que você falasse um pouco do interesse dos grandes bancos por esse setor, porque acho que, especialmente no caso de Itaú e Bradesco, eles nunca fizeram nenhuma iniciativa relacionada à blockchain até esses projetos de tokenização. Legal, acho que primeiro, reforçando, né, tokenização, a gente não pode confundir tokenização com o mercado de cripto. Lógico que quando você fala em cripto, você tem por trás também um processo de tokenização, você tem por trás também a tecnologia blockchain, mas são coisas que podem e andam de forma independente. Você pode ter algum movimento em relação a criptoativos, mas a tokenização, para mim, né, e para nós, como tokenizadora, óbvio, é um processo que veio para ficar. Então, você pode gostar ou não de criptoativos, você pode investir ou não em criptoativos, mas a tecnologia que está por trás do criptoativo, para a gente, é uma tecnologia totalmente aplicável e que vai trazer mais eficiência para o mercado financeiro e de capitais. E os estudos mostram isso, não sou eu que estou falando, tem vários estudos lá fora, aqui dentro também, a BIMA tem um trabalho importante, interessante em relação a vantagens e benefícios que a tokenização pode trazer. Enfim, o próprio Banco Central é muito eloquente em relação a isso. A CVM nem se fala, tanto é que já tem vários projetos de sandbox que envolvem tokenização, enfim. Então, para mim, e para nós, e para o mercado, acho que fica evidente que esse processo vai acontecer e está acontecendo de fato. Em relação ao estágio, o estágio que a gente está é muito inicial. A gente está começando a fazer as primeiras emissões, são tokens muito simples, são representações digitais de um ativo que de fato existe. Então, a gente não está falando ainda em tecnologia como, por exemplo, tokens programáveis, que é algo que a gente entende que vai acontecer em algum momento, os que o mercado chama de contratos inteligentes, ou smart contracts. Tem todo o potencial para que você tenha uma emissão, de fato, 100% digital, é isso que a gente está perseguindo. Mas acho que é um processo que vai acontecendo na medida do tempo, na medida que as próprias instituições vão tendo mais contato com a tecnologia, e isso vai, o próprio regulador vai tendo mais contato com esse processo, que nem você falou, como o sandbox, ele é controlado. Então, é uma iniciativa que a CVM, olha, vai lá e monta alguma coisa real e que tem o apoio da CVM para a gente fazer. Então, algumas dispensas regulatórias que a gente teve até, já foram até concretizadas em novas medidas junto à CVM. Né? A própria nova instrução CVM 160, que fala de oferta, ela traz alguns avanços em relação às instruções anteriores que a gente já tinha dentro do processo sandbox. Então, o sandbox está servindo muito para a CVM testar, de fato, o mercado, testar a regulação e desenvolver novas iniciativas. Então, resumindo, eu acho que a tokenização está no estágio inicial no Brasil, acho que diria até no mundo. A gente ainda está começando a experimentar processos 100% digitais, né, tokenizados. De novo, como falei, tokenização vai se transformar numa linguagem, ela não a gente se chama hoje de tokenizador, mas o que a gente quer ser realmente uma infraestrutura de mercado financeiro digital. Tokenização é um meio de transformação, e isso vai acontecer.
a tendência é essa, e pelas últimas posições, tanto de reguladores como de clientes, isso é muito claro. Você citou aí também no Itaú, Digital Assets, o Bradesco fazendo uma iniciativa, outras instituições. Então, hoje a gente tem, eu diria que hoje a gente, pelo volume, a gente é a maior tokenizadora de ativos do país, a gente tem mais de 200 milhões de reais de ativos tokenizados, é muito pouco em relação aos 22 bilhões de reais que são emitidos todo mês de debêntures, por exemplo, mas é um passo inicial. Então, acho que esse processo vem para transformar, vem para melhorar tanto o emissor como o investidor, como os próprios distribuidores, o mercado financeiro como um todo, obviamente, tem que se beneficiar desse processo. Então, um processo de ganha-ganha. Estamos ainda no estágio inicial, então acho que tem muita coisa para ser feita, mas o movimento é muito claro nesse sentido. Acho que de tudo isso que está acontecendo, esse processo, essa tecnologia, essa forma de fazer as coisas de fato digital, é realmente algo que vai permanecer. E acho que o mercado digital que existe para outros ativos mostrou que tem algumas soluções que podem ser trazidas que resolvem problemas que existem hoje no mercado financeiro. Também tem, às vezes a gente vê, né, alguns problemas que aconteceram no mercado de cripto que o mercado financeiro tradicional já resolveu faz tempo. Então, o que a gente tem que fazer é pegar o melhor dos dois, pegar a tecnologia, o processo de digitalização, o fato de ser um mercado 24/7, por exemplo. Então, hoje você pode transferir PIX 24/7, mas você não consegue comprar uma ação ou um ativo 24/7. Então, acho que a digitalização, todo esse processo vai trazer essa possibilidade de você ter um mercado mais dinâmico, junto com outras iniciativas, como a questão do real digital, por exemplo, que aí acho que seria um podcast só para falar disso, mas é uma iniciativa que o Banco Central já apontou aí, provavelmente para 2025, 2026, ter isso no ar. Enfim, todos esses movimentos, eles vão culminar realmente numa maior eficiência e na criação, de fato, de um ecossistema de negociação de ativos digitais.